Progresso espiritual. Questões de O Livro dos Espíritos, editora FEB, por Allan Kardec. Dois espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Pergunta 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta dos espíritos: não têm eles o livre arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Como falávamos, questões de O Livro dos Espíritos, editora FEB, por Allan Kardec. Nós vimos na questão 115 e na questão 120, dois espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Evidente que não, né? Deus criou simples e ignorante. Ignorante no sentido de não saber, de não ter o conhecimento, o que é normal. Até mal comparando com a infância, na primeira infância e também na segunda, quando reencarnamos, nós estamos mais ou menos nos movimentando no sentido de absorvermos recursos novos. Evidentemente que não dá para fazer essa comparação, porque aquele espírito que renasceu, que reencarnou, traz consigo já uma bagagem de experiências anteriores que poderão surgir, inclusive superando as experiências dos pais e dos seus educadores, o que acontece muito comumente. Mas só para a gente entender que a criança bem educada, bem instruída, no sentido do amor,
do altruísmo, da caridade, da bondade, evidentemente que não se tornará uma pessoa egoísta, nem vaidosa, porque ela recebeu aquelas instruções. Ora, durante as nossas sucessivas reencarnações, nós fomos agindo no bem e no mal, por iniciativas próprias. Ah, mas tem alguém nos ajudando? Tem algum espírito chamado anjo da guarda? Ou anjo guardião? Podemos dar o nome que quisermos dar. Tem algum espírito zelando por nós, cuidando de nós? Evidentemente que tem. Mas eles não podem tomar a iniciativa por nós. Eles sugerem. A escolha terá que ser sempre nossa, exatamente para que, se escolhermos o bem, o mérito será nosso. E se escolhermos o mal, as consequências também serão nossas, mas não por falta de inspiração divina. A espiritualidade está sempre nos inspirando. Quando nós alcançamos a razão, quando nós alcançamos o pensamento contínuo, é que, de fato, começamos a usar o livre-arbítrio. Porque até ali, nós não tínhamos como escolher entre o bem e o mal com consciência do que seja bem e do que seja mal. Agíamos mais por instintos, tipo como agem os animais. Mas quando nós alcançamos o pensamento contínuo, a razão, começou a escolher entre o bem e o mal. Por quê? Só podemos ganhar o livre-arbítrio, o direito de escolher entre o bem e o mal, com consequências para ambos, com a razão, podendo saber o que é bem e o que é mal, não é? Então, senão, nós estaríamos condenados a escolher sempre o mais fácil, ainda que fosse o mal. Hoje em dia, ainda, nós vemos tantos crimes, tantos abusos, tantas corrupções. No fundo, aquelas pessoas sabem que estão errando. E, por conta disso, fazem as escondidas. Então, elas sabem que estão errando. Ué, por que faz a corrupção assim, às escondidas, nos meandros ali da escuridão dos atos? Porque ela sabe que estão errando. Quem vai praticar um crime, às vezes costuma cobrir o rosto, põe máscara, põe boné, põe óculos escuros, não sei o quê, põe alguma coisa para se esconder. Ou seja, ela sabe que aquilo ali está errado. Então, nós, na condição atual que estamos na Terra, na condição de prova e expiação, nós já sabemos o que é bem e o que é mal. Por isso, até perguntaram ao Emmanuel uma coisa interessante, muito interessante para nos esclarecer, lá no livro O Consolador. É bom que prestemos atenção, porque é uma pergunta que nós não encontramos a resposta de nós mesmos, nem os teólogos, nem os estudiosos. Então perguntaram ao Emmanuel: qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. Aí essa coisa de Espírito Santo fica uma coisa meio ligada ao fanatismo religioso e tal, uma coisa meio complexa, e a pessoa não entende. Tem gente que acha que existe uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Nós espíritas sabemos que não é. O Espírito Santo é o simbolismo de todos os espíritos que já alcançaram sabedoria e amor e cooperam com Jesus, inclusive aqui na administração do planeta Terra. Mas no sentido aqui do erro, como que nós vamos cometer um erro contra o Espírito Santo, como se fosse esses espíritos santificados? Evidente que não. Mas então, como entender isso? Aí a resposta: a aquisição do conhecimento espiritual com a perfeita noção de nossos deveres desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas.
Nesse instante, descerra-se nossa visão profunda, o santuário da luz de Deus dentro de nós, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará então contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros serão os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Questão 303 do livro Consolador, editora FEB, psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, nós precisamos acordar para essa realidade nova. Nós já temos a razão, nós já temos o pensamento contínuo, nós, inclusive, estamos estudando o Evangelho de Jesus com a luz do Espírito, ou do Espiritismo. Então, temos que ter consciência, sim, e temos, com certeza absoluta, consciência, e essa consciência gerará, então, as grandes responsabilidades dos atos. Nós temos que buscar fazer só o bem, pensar no bem, falar do bem e agir só no bem. Então, essas questões do Livro dos Espíritos que nós trouxemos aqui, vale a pena que possamos dar uma olhada a partir da questão 500, aliás, da questão 115. 115, 116, nós sorteamos 3, né? 115, 120 e 121. Mas poderemos seguir a sequência porque super interessante essa questão da responsabilidade dos atos e do progresso que nós estamos efetuando com as sucessivas reencarnações.